Primeiro treino no novo Allianz Parque, surpreendendo a todos, Alan encaminha a renovação. O que a seleção do Paulistão nos mostra, aliás, falando em seleção, Vitor Roque e Andréas Pereira na seleção brasileira para a Copa do Mundo? E o que há de concreto para a janela no mercado de junho? Fala família Palmeiras 90 mais, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Um misto de muita alegria e um pouco de tristeza. Vou compartilhar com vocês também alguma coisa que a gente precisa conversar, tá bom? Começar o vídeo de hoje falando principalmente como esse título do Paulistão tirou o peso de cima do Abel Ferreira, de cima da diretoria e trouxe não só um pouco de alívio para que o Palmeiras possa trabalhar, mas também validou muito do que a gente conversa aqui há bastante tempo, né? O ser humano se tornou uma máquina imediatista. Imediatista porque tem informação e tecnologia na palma da sua mão para resolver problemas que antigamente levavam horas, anos, em minutos. Se você for parar para pensar, há pouco tempo atrás você esperava no ponto de ônibus do seu ônibus sem um celular, sem um companheiro. O seu companheiro era você mesmo conversando consigo, né? E atualmente você tem uma globalização gigantesca na palma da sua mão. Todo esse excesso de informação fez com que o ser humano se tornasse imediatista. E se é assim na sociedade, obviamente é assim no futebol. Obviamente a torcida é um reflexo, um espelho ou um retrato do que a sociedade nos proporciona. E sim, todos nós estamos imediatistas. Fato é que o Palmeiras tem, na sua maior longevidade de um treinador à frente do clube, uma conquista de título que veio para trazer respiro e alívio, mas que se a gente for parar para pensar, não deveria ser bem assim, né? É verdade, o Palmeiras não estava jogando bola, mas temos que admitir uma coisa: se o Abel Ferreira não ganhasse esse título, nós estaremos aqui talvez criticando o cara e pedindo a saída dele. Será que a gente está levando a coisa por um lado errado? Quero conversar sobre isso mais pra frente no vídeo de hoje com vocês, tá bom? Palmeiras fez hoje o primeiro treino no Allianz Parque, o novo Allianz Parque, a nossa casa, tá? E muito bacana poder ver como foi aqui através dos vídeos, né, e das matérias. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo dentro da academia, tá tudo bem? Não curtiram, não tiveram essa oportunidade de curtir o gramado novo. Já os reservas fizeram um treino técnico e tático, liderado pelo treinador Abel Ferreira. O treinador Abel Ferreira fez sim posicionamento, aquele esquema com campo reduzido, trabalhando bolas trianguladas de maneira centralizada e também a lateralização das jogadas. Você sabe, quando o Palmeiras atua contra times fechados, a melhor saída é lateralizar, espaçar as linhas para que a defesa adversária também espace, abra um espaço para que a gente possa invadir, atacar esse espaço, né? Por isso que o Maurício tem feito tantos gols. E além de tudo isso, a gente teve o Flaco Lopes, o nosso craque do Campeonato Paulista, dizendo a seguinte frase: foi muito boa a nossa volta ao Allianz Parque, nós já estávamos esperando há meses voltar a jogar aqui. É muito especial sempre para nós jogar na nossa casa e o gramado está espetacular, está muito bom. A cor também foi acertada, parece muito com gramado natural, será positivo para os nossos jogos. Gente, presta atenção, porque a Soccer Grass trouxe essa tecnologia do gramado para o Allianz Parque muito superior ao gramado antigo, tá? Então, quando você vê o seu rival aí, o seu amigo corintiano, São Paulino, enfim, alguém da imprensa falando que o gramado é de plástico e por isso vai causar mais lesões, pede para que eles vão ler um pouquinho e se informar a respeito da tecnologia do novo gramado. Se já era bom antes, porque o Palmeiras tem um número de lesões reduzidíssimo, né? Se já era bom, agora tá excelente. E lembra o teu amigo aí que lesão em gramado sintético tem mais a ver com núcleo de performance e fisiologia do que com gramado propriamente dito. Seguimos com essa cutucada aos rivais, é bom demais poder ser campeão, falar o que a gente quer falar. Flaco Lopes sempre me passou essa imagem de pessoa do bem, sabe? De pessoa pura, de pessoa leve, de uma alma leve, né? Você vê que ele foi pressionado diversas vezes aí, enfim, situações até pelo próprio Abel, né? E ele sempre saiu da situação com elegância. Baita jogador e desejamos um
parabéns aí pra ele, tá? Antes da gente continuar, lembra que eu falei que tinha uma situação um pouco triste pra falar? É rápido, tá? Eu só quero pontuar pra vocês uma coisa. A gente tem recebido uma média de 200 comentários por dia por vídeo. Tem dia que a gente faz 2 vídeos. É muita coisa, gente. Então a gente leva um tempinho pra responder todo mundo, mas eu quero que vocês saibam que a gente vai responder a maior parte dos comentários que pudermos, com exceção daqueles indivíduos que ainda vêm aqui ao canal xingar, que vem aqui ao canal criticar, mas não de uma forma construtiva. Críticas construtivas são respondidas e são acolhidas, a gente gosta disso. O que a gente não gosta é da pessoa que vem aqui, solta um xingamento e vai embora, nem entendeu a ideia do canal. Então, assim, para essas pessoas, eu desejo do fundo do meu coração. Isso tá com muita cara do que a gente falou no começo do vídeo, um excesso de ansiedade, um excesso de imediatismo. Cara, procura um profissional adequado. Inicia, se você puder, com esse profissional, uma atividade física, que você vai ver como a sua vida vai melhorar. Esse é o meu conselho de coração. E no mais, meu irmão, não adianta vir com um comentário xingando, vai ser apagado. Você tá gastando tempo. E essa energia ruim, ela não vai ficar comigo, ela vai voltar. Fica o meu recado. E a galera que tá curtindo o canal, gente, obrigado, de coração. O canal não para de crescer e é por vocês que a gente segue aqui, tá? Mesmo cansado, dia após dia da CLT, eu faço questão de estar aqui com vocês. Beleza, na seleção do Paulistão, o Palmeiras colocou Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Marlon Freitas, Andréas, Vitor Roque, Flaco Lopes e o próprio Abel Ferreira. Técnico mais longevo, né, dos clubes da Série A. Legal. O que essa seleção tem para nos mostrar? Ela tem para nos mostrar justamente essa questão do imediatismo que eu falei, né? Alguns desses jogadores, quando chegaram aqui, não chegaram no ápice. O Carlos Miguel, por exemplo, ele foi criticado, né? Foi criticado por não saber sair jogando com os pés, foi criticado por mim, inclusive, né? Uma série de vezes. Só que eles estão provando que o tempo é o melhor remédio, é a melhor resposta, né? De modo que eles assumem essa posição de seleção do Paulistão por ter feito um campeonato incrível. Eu sei, Paulistão não é Libertadores, Paulistão não é Brasileirão, o Palmeiras não pode se acomodar. Esse é o segredo máximo de quem está em alta performance, é continuar entregando um bom resultado dia após dia. E a gente tem que validar aqui sim essa questão. O Abel Ferreira, ele foi muito criticado, ele foi duramente criticado. E ele falou um monte de besteira na imprensa. No momento em que o Palmeiras não estava jogando nada. Esse momento passou e daqui pra frente a gente tem que abraçar a ideia do Abel como treinador e abraçar esse elenco, porque o Palmeiras tem sim chance de ser campeão brasileiro e da Libertadores, ou pelo menos mais um título. Eu acredito. Me diz nos comentários a sua opinião. Sobre Vitor Roque e Andréas Pereira, tá? O Palmeiras está com os dois jogadores na pré-lista, vamos chamar assim, é engraçado falar desse jeito, né? Mas o Ancelotti vem, né, os auxiliares do Ancelotti, para observar ambos os jogadores, né? Claro, além do zagueiro Murilo, que eu acho que também pode ganhar uma vaguinha, Carlos Miguel, enfim, não sei. Nas partidas contra Vasco e Mirassol, tá? Os jogadores serão analisados de perto, inclusive pelo David Ancelotti, que é o filho do Carlo, né? O filho do homem. E provavelmente tem grandes possibilidades aí de ocupar um espaço na seleção brasileira. Vai ser maravilhoso poder ver Vitor Roque e Andréas Pereira na Copa do Mundo e eu tô muito ansioso para isso acontecer, tá bom? Vamos falar de mercado da bola agora? Importante, tá? Atenção. Alan não deve sair do Palmeiras, pelo menos não nessa janela. O Palmeiras está avançando para encaminhar um contrato com o Alan até 2030. De modo que ele ficaria no Palmeiras independente da proposta do Newcastle, independente da proposta do Chelsea ou de qualquer time da Premier League, enfim, que venha, tá? Napoli colocou grana na mesa pro Palmeiras, isso foi oficial. Palmeiras declinou, 200 milhões de reais declinou. O Newcastle não vem com menos de 220 milhões de reais e o Palmeiras vai declinar. Tá? Então a ideia do Verdão é, quer levar o jogador, vai pagar acima de 300 milhões de reais. A gente não acha que nenhum clube da Europa vai fazer esse movimento. E o Palmeiras está protegendo o seu ativo, que é o jogador. Mas tem um detalhe muito importante que eu fiquei pensando, tá? Se o Palmeiras está segurando o ímpeto dos clubes europeus, não tem outra explicação. Se está segurando para o Alan sair, é porque provavelmente sabe que não vai conseguir segurar o Flaco Lopes, tá? Flaco Lopes foi eleito craque do Campeonato Paulista, tem um número de participações em gols mais elevado de todos os atacantes da primeira divisão do Brasil. Número de participação em gols elevado. A Europa vem pesado, em especial o Atlético de Madrid.
Não, eu não tenho grandes expectativas de que o Palmeiras consegue segurar o Flaco pós-Copa do Mundo. E se ele ficar, eu acho que o Flaco Lopes tem que ficar ali por bons anos, tá? Fechar um contrato ali até 2030 também e deixar o cara passar a carreira dele aqui. Eu gosto muito do futebol do jogador, tá? Deixa nos comentários se você concorda comigo ou se é melhor de repente vendê-lo por 240 milhões, é muita grana também, né? Pode fazer sentido e o Palmeiras pode até acabar conseguindo trazer outros nomes. No vídeo de ontem a gente falou sobre o Nino. Quero confirmar para você essa informação que a gente recebeu, tá? O Palmeiras de fato deve fechar com o Nino para junho, tá? Não tenho como te cravar a informação. Eu tenho como confirmar a informação que eu recebi, mas não como cravar a negociação, né? Você sabe que aqui a gente trabalha com a verdade, não vou ficar inventando moda, não é o perfil do canal, não é o meu perfil de ser, também o meu jeito de ser. Fiquem tranquilos com relação a isso. Vou trazer informação pra gente conversar, beleza? Nino chegando. Poxa, provavelmente Flaco Lopes saindo. E o Luiz Henrique? Eu posso avisar, informar aqui pra vocês o seguinte: Luiz Henrique também não deve chegar ao Palmeiras, não por essa grana toda que o Zenit quer, tá? O Zenit tá querendo algo em torno de 350 milhões de reais, esquece. O Palmeiras não tem essa grana e não vai aportar nenhum tipo de investimento nessa casa, tá? Então, se eu tivesse que cravar pra vocês aqui, o Danilo é interesse do Palmeiras e interesse de longa data, e o Fabinho vai estar sem clube muito provavelmente, tá? Então, se eu tivesse que cravar, além do Nino, outra contratação aqui pro Palmeiras para o decorrer da temporada seria o Fabinho, tá? Se o Danilo passar por apuros no Botafogo novamente, eu acho que pode dar samba, tá? Aí eu acho que o Palmeiras pode acabar conseguindo trazer o jogador. O que é esse apuro que eu tô falando? Nada mais é do que o Botafogo não pagar direito de imagem, transmissão, luvas, aquilo que a gente já falou. Aí pode ser que dê ruim mesmo, tá bom? E o Palmeiras consiga levar, trazer o jogador, tá bom? A respeito de atacantes, deixem sugestões aqui nos comentários, porque assim, se o Flaco sair e o Palmeiras vai estar recuperando o Paulinho, né? O Paulinho vai voltar, beleza, a gente tem a dupla Paulinho e Vitor Roque ali em condição, mas vai precisar de outros jogadores. Se chega o Luiz Henrique, cara, aí o Palmeiras vai subir de patamar demais, porque a gente teria Luiz Henrique numa ponta, John Arias na outra, imagina que assustador, né? Na frente, Paulinho e Vitor Roque, meu Deus. É um baita time, né? Pra completar, você bota o Andreas Pereira e o Marlon Freitas e você tem um time de altíssimo nível, né? Bom, esses minutos finais eles são importantes pro vídeo, tá? Porque quem tá aqui com a gente até agora, deve estar mais ou menos no minuto 12 aí, né? Quando você tá me assistindo. Você vai perceber que eu tô desacelerando a forma de falar e tal, porque aqui quem tá com a gente é a galera, cara, a galera de alto, sabe? Que gosta do canal mesmo, que a gente sente aquele carinho. A galera que tá sempre comentando, que tá sempre hypando os vídeos, né? Então essa mensagem é para essa galera, tá? Eu quero pontuar para vocês o seguinte, ó. O canal vai continuar da melhor maneira possível entregando conteúdo para vocês, sem depender de terceiros que ofertem coisas que a gente não concorda, tá bom? O máximo que eu conseguir. Tá, eu quero passar essa mensagem para você, te tranquilizar com relação a toda essa situação que a gente falou aqui no vídeo, né? Porque eu sei que você vê um comentário aqui negativo de alguém xingando e você corre pra defender o canal. Fica tranquilo, tá? Obrigado de coração, mas não precisa fazer isso no sentido de entrar na vibe da pessoa, porque de verdade o comentário vai ser apagado do cara. Então essa mensagem que eu tô passando aqui pra vocês é minha mesmo, de coração. Obrigado mesmo, tá? Porque eu sei, eu tô vendo aqui nos comentários. Às vezes vem um cara ou outro ali, tem 100 comentários positivos. Aí chega um cara lá e me xinga. E aí eu vejo que a galera se dói e responde pro cara: não se preocupem com relação a isso. Vocês não precisam entrar nessa vibe negativa. E eu agradeço do fundo do meu coração, tá? Pelo carinho que vocês têm pelo canal. É o que eu tô falando. No nosso grupo do WhatsApp, a gente tá fazendo muita amizade. E isso não tem preço nenhum. Não tem dinheiro que pague isso. Tá bom? Gente, para finalizar o vídeo de hoje, então, situação do Paulinho, rapidamente, tiro curto, tá? Paulinho, de fato, informação que a gente trouxe ontem, deve estar apto após a data FIFA em abril. Agora, isso foi o que ele falou. Hoje saiu uma matéria, tudo bem, foi no Bola VIP, né? Dizendo que o jogador estaria disponível somente em maio, o que contradiz o que ele mesmo falou. Então, assim, tá estranho. Parece que o Palmeiras está despistando a situação. Cada vez que a gente entra no site, no canal do Palmeiras no YouTube, né, o TV Palmeiras, a gente vê informações do Paulinho, vídeo do Paulinho treinando e etc. Pra mim não faz sentido ele retornar em maio.
Tem uma expectativa grande, inclusive, de que ele retorne agora em março ainda. A gente tem falado bastante sobre isso no canal, né? Tô acompanhando de perto. Qualquer novidade que tiver, nós vamos falar. E para fechar a conta, falar da partida contra o Vasco que vai acontecer nessa quinta-feira. Muito mais do que uma partida para mostrar os jogadores pro David Ancelotti, pra galera ali da CBF, né? Muito mais importante do que isso, eu vejo essa partida como um divisor de águas no Brasileirão, tá? Por quê? Tudo que acontecer pré-Copa do Mundo vai deixar o Palmeiras, no caso se o Palmeiras vencer, né, com uma gordurinha pro pós-Copa. O pós-Copa é sempre muito difícil. O Palmeiras tem dificuldade. Toda vez que tem uma parada pra Copa do Mundo, o Palmeiras volta parece que meio que dormindo. Então assim, esse tipo de partida é partida pro Palmeiras passar o carro em cima do Vasco, com respeito máximo ao Vasco, e realmente guardar, trazer os 3 pontos para casa. Depois a gente enfrenta o Mirassol aqui no Allianz Parque. Também tem que levar os 3 pontos. Time que quer ser campeão não pode se dar o luxo de perder ponto para equipes que, tudo bem, jogam um bom futebol, mas que não são do mesmo nível. Com todo respeito aos clubes que a gente está se referindo aqui. Tá bom, gente? Então quero agradecer do fundo do meu coração por tudo que vocês estão fazendo pelo canal, agradecer a torcida palmeirense por ter abraçado o projeto, tá? Me comprometo a continuar entregando o melhor resultado que eu puder, com muito carinho e muita dedicação, tá bom? E não se esquece, não é só eu, não sou só eu não, aqui do meu lado, ó, tem muita gente envolvida com esse canal, vocês não fazem ideia. Forte abraço do fundo do meu coração e avante palestra.